Boa noite a todos. É um prazer para mim poder estar aqui dividindo um pouquinho com vocês sobre essa questão que é, de fato, uma questão que aflige a todos nós, né? Inicialmente, a gente precisa declarar aí conflito de interesse, né? Essa palestra é uma palestra proporcionada pela Ferring. Antes de mais nada, eu queria passar alguns conceitos, né, iniciais, né? É, a Organização Mundial de Saúde, ela tinha um objetivo de que até 2015 a gente conseguisse reduzir a mortalidade materna em 3/4, né? Era para a gente descer de 532 mil mortes para em torno de 303 mil mortes por ano, porque a gente tinha uma realidade de que 830 mulheres morriam diariamente por alguma causa relacionada à gravidez ou parto. Se vocês tiverem qualquer dificuldade de deixar de me ouvir por qualquer motivo, pode me interromper, tá, gente? Então, obviamente que essa meta não foi alcançada, e aí agora a nova meta, né, da Organização Mundial aí para 2030, que a gente chegue a uma taxa menor do que 70 mortes por cada 100 mil nascidos vivos. E isso passou, então, a ser um dos marcos aí para dos objetivos, né, sustentáveis para, para esse milênio, né? Então, é o objetivo 3. Quando a gente olha assim no mapa, né, a, as mortes elas são mais prevalentes nos países de baixa renda. E quando a gente olha aqui, basicamente pegando toda a região que fica ali em torno, né, do Equador e um pouco acima e um pouco abaixo, né? Isso pode parecer que simplesmente uma questão meramente de sermos os países subdesenvolvidos, mas essa coincidência das altas temperaturas nesses países tem uma questão que a gente vai pontuar mais à frente, que acaba sendo importante na prevenção da mortalidade materna. Comparando o Brasil aí com o mundo, né, também como fonte da Organização Mundial de Saúde, a gente só ganha de países que a gente tem sabidamente uma assistência obstétrica de qualidade muito ruim, né? Então, todos os países que têm uma melhor qualidade obstétrica, elas têm uma morte materna menor do que a nossa. Em 2018, a razão de morte materna, né, era em torno de 59 para cada 100 mil nascidos vivos. Esse número aumentou de forma significativa, em especial durante a pandemia, né? Esses números são de antes da pandemia. O Rio de Janeiro tem números vexaminosos, acima de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos, e é uma dos objetivos hoje da Secretaria Estadual de Saúde, a gente reduzir a mortalidade materna. A meta do Ministério da Saúde é uma meta bem ousada, né, que é para que até 2030 a gente chegasse a 30 mortes por cada 100 mil nascidos vivos, reduzindo aí em torno de 50% que a gente apresenta hoje. Quando a gente vai olhar por que as nossas mulheres morrem, a gente observa que a hipertensão ela é a principal causa de óbito e vem logo em seguida pela hemorragia como a segunda principal causa de óbito materna. E quando a gente pensa ali, né, naquela questão da hemorragia, a gente sabe que são os 4 T's, né, o tônus, trauma, tecido e trombina, que são as causas mais importantes, né? Considerando aí, obviamente, que o primeiro T, o tônus, é o que é o mais representativo, né? Em torno de 70% das hemorragias são causadas por uma hipotonia ou por uma atonia uterina,
o trauma vem em segundo, o resto placentário e o acretismo em terceiro, e a trombina, né, os distúrbios de coagulação, são os que têm menor importância. Então, a causa mais comum, obviamente, da hemorragia pós-parto é, sem dúvida, a atonia uterina. E uma outra coisa importante que a gente precisa considerar é que a perda sanguínea, a gente tem aquela imagem, duas coisas a gente precisa corrigir nos nossos discursos, né? Uma de que a gente considera hemorragia quando ela é acima, uma perda sanguínea acima de 1.000 ml. Se vocês olharem essa definição de perda sanguínea acima de 1.000 ml, em especial considerando a cesariana, esses 1.000 ml são 1.000 ml para 24 horas, não são 1.000 ml na cesariana. Então, lá no hospital, outro dia, teve uma análise que a médica falou, mas ela não tem hemorragia, ela tinha sangrado, né, pela estimativa da enfermagem, em torno de 950 ml. Óbvio que ela teve hemorragia. Se ela tinha 24 horas para sangrar 1.000 ml, ela sangrou só na cesariana 950, isso é uma hemorragia, porque ela seguramente vai sangrar os outros 50 ml nessas 20, né, nessas horas restantes. Uma outra questão é que a gente não pode também considerar que as perdas têm o mesmo significado, né? Quando a gente tem aí uma mulher que pesa em torno de 50 quilos e uma mulher que pesa em torno de 70 quilos, 1.000 ml, né, que é esse número mágico aí que a gente considera como hemorragia, ela é completamente diferente, né? Porque 1.000 ml para uma mulher de 50 quilos vai corresponder aí a quase 30% da perda sanguínea dela, o que é diferente de uma mulher que pesa pelo menos 70 quilos. Então, esse ponto de corte, muito embora seja o que a gente usa, é porque ela pega aqui mais ou menos a média, né, em torno de uma mulher pesando em torno de 60 a 65 quilos, que pode não ser a realidade da população que a gente está atendendo. E a gente considera uma hemorragia grave, né, quando você tem aí quando a gente precisa aí de um cuidado mais específico, e esse cuidado mais específico ele vai estar relacionado a um aumento das intervenções cirúrgicas, isso vai diminuir a questão da relação mãe-filho, da mesma maneira que você vai precisar de hemoderivados, né, para que você consiga reverter esse quadro. Além disso, as hemorragias, elas têm toda a questão de você diminuir a oferta de oxigênio, né, podendo levar a lesão de tecidos vitais e também levar a problemas de longo prazo mais relacionados à questão psicológica. Quando a gente vê, por exemplo, né, a questão do risco relacionado à morte materna, a gente observa nesse slide que quando você tem uma análise ao longo dos anos, né, você percebe que ela é mais ou menos constante. E o que faz a diferença? São aquelas mulheres que dependem de sangue. Então, quando você transfunde, ou seja, aquelas só transfunde, obviamente, as mulheres que tiveram hemorragia, são as mulheres que mais morrem. Isso foi o que fez o impacto do aumento da morbidade materna grave nos últimos anos. Então, a hemorragia ela é, sim, uma das questões mais relevantes e, além de tudo, né, um conceito aí desse grupo da Califórnia. A Califórnia ela teve uma iniciativa muito interessante porque eles tinham uma morte materna por hemorragia muito alta. Eles fizeram, então, um grupo colaborativo para propor planejamentos e ações para reduzir isso. E esse grupo, né, ele é muito ativo e conseguiu muito sucesso. Eles consideram uma coisa extremamente relevante, que a hemorragia ela é a causa mais evitável de morte materna.
considerando aí que talvez 70% dos casos de morte por hemorragia fossem, de fato, evitáveis, são mortes consideradas como evitáveis. E como você avalia, então, esse risco, né? Como você começa esse planejamento? Obviamente que avaliando o risco, né? Então, qual é o racional da prevenção, que é o que a gente está aqui para falar hoje? Primeiro, a gente precisa analisar o risco. E aqui, eu só estou tomando a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro como exemplo, porque eles tiveram iniciativas bem interessantes. A gente implantou recentemente uma obrigatoriedade de que todas as maternidades fizessem o checklist do parto seguro proposto pela OMS. E a própria checklist do parto seguro coloca ali que a gente precisa avaliar o risco de hemorragia no momento da internação. E você estratifica esse risco, né, em baixo, médio e alto risco, para que você possa ter aí um suporte mais adequado quando essa mulher vier a sangrar. Percebam, senhores, que médio para alto risco, que é onde a gente precisa atuar, corresponde a uma grande parte da população que a gente atende. Percebam que só por ter uma cesariana, uma cirurgia uterina prévia, e a gente aí com taxas acima de 60% de cesariana, você já teria médio risco, né? Uma pré-eclâmpsia leve, uma hipertensão gestacional, uma gestação múltipla que vem aumentando, ou uma paridade aumentada, é, um aumento do índice de massa corporal, né, acima de 35, a gente tem aí toda a característica da nossa população que vem aumentando muito, o IMC, tudo isso corresponderia, então, para que a gente tivesse uma maior atenção para o médio e alto risco. E, por isso, é extremamente importante que a gente esteja preparado no momento da internação. E isso o mundo inteiro, né, considera basicamente esses fatores como risco e propõe aí vários testes, né, vários checklists na admissão para a gente confirmar se é médio risco. E quando você tem essa mulher que interna no médio e alto risco, mesmo que ela interne num baixo risco, ela precisa ir sendo reclassificada ao longo da internação, porque ela pode mudar é, é, de baixo para médio ou alto risco, dependendo aí se ela teve alguma intercorrência, né, nesse período periparto. Então, não é só classificar no momento que ela chega, mas reclassificar, né? Então, todas as mulheres elas começam, obviamente, no estágio zero, e depois a gente tem que ir reclassificando e tomando aí as medidas adequadas para evitar a hemorragia, que ela evolua, né, do zero para alguma coisa maior. Bem, qual é então, o que a gente tem aí de melhor para evitar a hemorragia? É o manejo ativo do terceiro estágio do trabalho de parto. Esse manejo expectante, ele envolve basicamente 4 ações, né? Os agentes uterotônicos, profiláticos, o clampeamento e corte do cordão, a tração controlada do cordão umbilical e a massagem uterina. Quando a gente vai avaliar cada um deles de maneira mais direta, a gente percebe que o clampeamento do cordão, né, aquela questão do clampeamento tardio do cordão, e a tração controlada do cordão, a gente faz esse discurso diariamente nas nossas salas de parto, mas elas não têm uma evidência científica de que, de fato, elas reduzam de uma maneira significativa a hemorragia pós-parto. Na realidade, o que cabe para nós é o uso dos uterotônicos e a massagem quando ela é necessária, né? Então, o que a gente objetiva com essa questão da prevenção é evitar a atonia uterina, que é, obviamente, caracterizada pela falha do útero contrair adequadamente. Você pode ter fatores físicos,
ou fatores farmacológicos que vão aí alterar essa contração uterina. Às vezes a gente não considera muito, mas por vezes são mulheres que estavam fazendo uso de medicações que tinham ação tocolítica, ou uma sobredistensão uterina, isso acaba aumentando aí muito o risco. Os agentes uterotônicos, obviamente que os mais considerados são a ocitocina, que é o que a gente mais usa, e agora os agonistas da ocitocina de ação prolongada, a carbetocina. Eu vivia perseguindo a carbetocina no mundo inteiro, porque a gente lia relatos, né, de uma ação melhor, e eu fiquei muito feliz quando a carbetocina chegou aqui no Brasil, porque é uma medicação que eu acho que vai nos ajudar a controlar a hemorragia. Essa medicação ela tem características muito semelhantes à da ocitocina, né? Em termos de mecanismo de ação, mas ela tem uma vantagem muito grande, por isso que eu chamei a atenção na hora que a gente estava mostrando ali o mapa onde a gente tem mais morte materna, porque a grande vantagem da carbetocina é que ela é termoestável. Isso faz alguma diferença? Muita, porque quando você vê, por exemplo, nesse estudo aqui, que fez uma revisão sistemática avaliando a qualidade da ocitocina em países de baixa e média renda, a gente percebe que pelo menos 40, né, 36% da ocitocina foi reprovada. Todos os países ali naquela linha de maior temperatura. E nesse estudo aqui, ele mostra o seguinte, que quando você submete a ocitocina a temperaturas acima de 40 graus ou acima de 50 graus, e todos nós sabemos que nosso transporte aqui no Brasil, as nossas acomodações, onde essas ocitocinas e a própria ergometrina são armazenadas, elas, por vezes, ultrapassam em muito 40, 50 graus. E isso faz com que a gente perca muito da efetividade da ocitocina. Todos nós aqui já cansamos de usar essa frase, que às vezes a gente nem se dá conta de que está usando no centro cirúrgico, de que essa ocitocina não funciona. Eu estou induzindo o parto, mas a ocitocina não está funcionando. Ou a paciente começou a sangrar e a ocitocina não funcionou. Ela não funciona mesmo, porque dependendo da maneira que ela foi acondicionada, ela pode ter ficado em temperaturas muito altas e isso faz com que ela perca a sua efetividade. Então, essa recomendação dos uterotônicos para hemorragia pós-parto, né, ela mostra para a gente que essas medicações elas precisam ser transportadas e armazenadas entre 2 e 8 graus Celsius. Mesmo nos nossos hospitais, né, a gente está falando aqui de unidades privadas, a gente sabe que ela não vai chegar ali na beira do leito para o uso nessa temperatura, entre 2 a 8 graus Celsius. É, e por isso, né, a própria Organização Mundial de Saúde fala que nos ambientes em que isso não pode ser garantido, você também não pode garantir a qualidade e a eficiência da ocitocina. E uma outra questão, quando a gente compara o uso da ocitocina com a carbetocina, é que a ocitocina ela tem uma estrutura muito semelhante com a vasopressina, que é uma outra coisa que a gente também não se dá muito conta, só quando complica que a gente lembra, é que doses altas de ocitocina, né, por conta dessa semelhança, elas acabam levando a uma retenção hídrica, né, e até, por vezes, complicações relacionadas a essa retenção hídrica causada pela ocitocina. Então, doses altas de ocitocina podem levar a efeitos indesejados, em especial aquelas mulheres que vêm
já usando a ocitocina, por exemplo, numa questão de indução do parto, né? Porque ela tem efeitos antidiuréticos e esse excesso aí pode acabar causando uma hiponatremia. Então, hoje, né, até por essa questão de que a carbetocina ela não tem este efeito de retenção hídrica da ocitocina, e por ela ser uma medicação que, é, que não depende desse controle de temperatura, várias sociedades no mundo vêm preconizando que você use a carbetocina, incluindo aqui a OMS, que agora, em 2023, publicou ali dentro da relação de medicamentos que eles julgam como medicamentos imprescindíveis, a própria carbetocina como um desses medicamentos. Acredito eu que muito focado no seu uso para esses países em que você tem dificuldade de controle da temperatura com o uso da o controle da temperatura para a ocitocina, né? Então, a grande vantagem da carbetocina é que ela é estável em temperatura ambiente e que ela tem uma qualidade, uma potência que ela se mantém aí por um tempo mais longo e você não precisa, portanto, da cadeia de armazenamento frio, né? Então, isso, para nós, em especial aqui no Rio de Janeiro, isso faz uma enorme diferença, né? Uma outra questão é a duração da ação, né? A carbetocina, ela tem uma duração de ação mais longa do que a ocitocina, e isso acaba sendo um outro grande benefício, porque se a gente perceber aqui, né, é, a sua duração aí de 60 a 120 minutos, a gente está pegando exatamente o quarto período, né, o período de Greenberg, a primeira hora pós-parto, é, com uma ação plena ainda da carbetocina, que na ocitocina a gente precisa ficar mantendo esse uso. Então, são benefícios que, para o dia a dia de uma maternidade, fazem uma enorme diferença, exatamente por isso, porque a gente consegue manter uma medicação que ela é termoestável e que ela tem aí, por sua vez, uma meia-vida mais longa, o que garante, então, que a prevenção que a gente fez ali naquele momento do parto, ela vai ter a duração necessária e a gente não vai precisar ficar tão ligado como a gente deveria, como a gente geralmente fica, né, nessa questão da hemorragia pós-parto. Porque a gente sabe muito bem que depois que o bebê nasce, todo mundo esquece da mãe, né? Boa parte das vezes a mãe fica esquecida. Dificilmente a gente consegue que um anestesista deixe essa mãe ali em observação na RPA para fazer a primeira hora, então ela acaba sendo levada para o quarto e a gente acaba perdendo um pouco do controle desse sangramento. Com a medicação que você tenha isso mais garantido, você tem bem mais tranquilidade para o cuidado nesse período, né? Então, ela tem uma atividade uterina mais longa quando a gente compara com a ocitocina. E aí a gente tem uma sequência de estudos que vem comparando a carbetocina com a ocitocina, em especial em mulheres com algum fator de risco. E os resultados, eles mostram que a carbetocina, ela tem um resultado quando você considera aí, a questão da hemorragia, um resultado muito semelhante ao da ocitocina, o que mostra que ela tem, obviamente, o mesmo padrão de eficácia. Alguns estudos mostram que nessas mulheres em que elas têm aí um risco, né, uma hemorragia, um risco maior de hemorragia, elas teriam, então, uma menor eh, perda sanguínea nesse grupo de médio e alto risco. E uma outra questão é a diminuição da necessidade de uterotônicos adicionais, como a gente já comentou, né? Então,
a carbetocina, ela sozinha, ela seria capaz de controlar sem que a gente precise fazer outras medicações. Os efeitos colaterais, eles são bastante comparáveis, né, entre os dois grupos, lembrando aqui aquela redução da possibilidade de retenção hídrica, que é menor para o grupo da carbetocina. Esse outro estudo aqui, em mulheres com risco de hemorragia pós-parto, ele comparou aí, né, com a intervenção de 100 microgramas de carbetocina com 5 unidades de citocina EV e mostrou da mesma forma que você teve uma redução da hemorragia pós-parto e um melhor controle dessas mulheres. Estou passando um pouquinho rápido, se vocês quiserem depois a gente pode mandar os estudos, mas acaba ficando meio cansativo essa hora se a gente for é, passando um por um, né? Sem que a gente tenha, de fato, nenhuma alteração em relação à pressão arterial, que é um outro desafiador quando a gente considera, aí, por exemplo, os derivados do ergo, né? O grande estudo, né, que comparou aí a carbetocina com comparou com a ocitocina na questão da hemorragia, da prevenção da hemorragia, foi esse estudo chamado Champion. Ele foi um estudo duplo cego, uma gestação única, com menos de 6 centímetros, né, em trabalho de parto, 100 microgramas de carbetocina versus 10 unidades de ocitocina intramuscular. O resultado primário que eles buscaram foi a perda de sangue de 500 ml, ou uso de uterotônicos adicionais, ou a perda de sangue acima de 1.000 ml. Nesse estudo, então, eles bem grande, né, 14 mil mulheres em cada um dos braços, com um controle muito bom, né, da hemorragia pós-parto, medindo e pesando essa perda sanguínea, e as características dos dois grupos, né, foram bem parecidos, né, então não teve nenhuma diferença grande entre os dois grupos, ou seja, um estudo bem desenhado, né, para esse padrão. E o que o Champion encontrou? Não teve nenhuma diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos de tratamento, mostrando aí que a carbetocina funciona de forma bem evidente. Então, a carbetocina não foi inferior às 10 unidades de ocitocina e nem precisou de útero tônico adicional, não foi demonstrada uma perda de sangue maior do que 1.000, os resultados secundários foram comparáveis entre os dois medicamentos. Vejam que tiveram outras considerações que para nós aqui no nosso país faz diferença. Essa ocitocina, como era um estudo controlado, ela foi armazenada em condições ótimas, 2 a 8 graus Celsius, para otimizar a sua eficácia, né? E a grande questão é que eles mesmos, no estudo, no final, eles consideram que esse resultado pode subestimar os benefícios da carbetocina na vida real, em especial para nós, em países em desenvolvimento, por conta do aumento da temperatura que a gente perde no controle da ocitocina. Então, considerando aí os efeitos colaterais e esse grande benefício dela ser termoestável, os outros estudos vieram mostrando, né, uma sequência deles, se vocês quiserem algum deles, mostrando exatamente isso, que ela tem nos grupos de alto risco, ela reduz a hemorragia e ela não precisa de uterotônicos adicionais e, além disso, para nós é a questão de ser estável na questão das altas temperaturas, né? Outros estudos também comparando, né, mostraram que você tinha uma perda menor, em especial nesses grupos de mais alto risco, que é exatamente o que a gente vem buscando, né? Então, esse estudo concluiu que a carbetocina, por ela ter uma vida mais longa, uma injeção única, ela teria, então, assim, uma vantagem para a sua utilização.
Esse outro estudo comparou mais ou menos o que a gente está fazendo na perinatal, né, que foi mudando o protocolo, né, você tirando aí a prevenção da hemorragia pós-parto e passando para um protocolo com a carbetocina. E esse estudo mostrou aí que você teve foi importante, né, pela questão da dose única, simplificando a administração, sem necessidade de repetir, agilizando aí a questão da terapêutica para essas pacientes. São todos os fatores que, quando a gente vê a nossa realidade, a gente chega, de fato, à conclusão que, para a nossa realidade, é uma medicação que faz mais sentido a gente usar, considerando aí a temperatura, considerando aí o nível da assistência que a gente acaba conseguindo prestar nas nossas maternidades, até por conta da questão da mão de obra que a gente tem. Então, a própria Organização Mundial de Saúde, eu já comentei com vocês que nesse ano, no book de medicamentos essenciais, a própria Organização Mundial de Saúde já acrescentou a carbetocina, e ela coloca aqui que se você não tem a possibilidade, né, esse é um algoritmo dele, se você não tem a possibilidade de transporte, de armazenamento adequado, você deve usar como prevenção a carbetocina ou o misoprostol para hemorragia. E aqui esse estudo bem recente do Euro, publicado no European Journal desse ano, ele considera que quando você tem fatores de risco para hemorragia, você deve fazer aquela análise do risco, que eu considerei ali no início da minha fala, aquelas consideradas de médio e alto risco. Você deveria usar uterotônicos associados, né, ocitocina mais transamin, ocitocina mais misoprostol, ocitocina mais metilgonovina, ou a carbetocina isolada, né, o que facilita muito para nós uma medicação única e em dose única. O próprio SOGC, né, a Sociedade Canadense de Ginecologia e Obstetrícia, que é uma sociedade que a gente, na perinatal, segue muito, eles têm uma medicina mais socializada, e isso importa muito para eles as questões relacionadas à relação custo-benefício, né, acaba tendo uma menor influência de pressões mercadológicas. Eles já passaram, então, a usar a carbetocina. Mas eu acho que, desde que eu comecei a falar, vocês estão querendo ouvir sobre isso aqui, custo-efetividade, já que é uma medicação que tem um custo maior. E essa questão do custo-efetividade foi avaliado em vários estudos, mostrando que existe um aumento, aparentemente um aumento do custo, mas que ele, se a gente compara com a necessidade do uso de medicações associadas, esse aumento inicial do custo praticamente ele se dilui. E esse estudo aqui do John Barrett, eu não sei se vocês acompanham muito o John Barrett, mas ele foi aquele cara que fez o grande estudo do gemelar, o Twin Birth Study. E ele fez aí uma avaliação de custo-efetividade da carbetocina, né, até por conta do Canadá. O Canadá patrocina esse tipo de estudo, e mostrou aí nesse estudo que que ela é uma medicação que apresenta custo-efetividade, né? E o principal contribuinte, não vou cansar vocês aqui com os dados, né, das tabelas, mas vamos aqui para baixo. O principal contribuinte para a potencial redução de custo da carbetocina foi o tempo de internação na maternidade e na UTI, e as outras contribuições foram o menor uso de uterotônicos adicionais de pessoal e de transfusão de sangue. Então, um estudo mais sério num país que preza por essa questão, por ser uma medicina mais socializada, se mostrou custo efetivo. Então, como nós tentamos adequar a nossa realidade, né? Porque também nós não somos Canadá, né? A gente vem seguindo o que foi proposto no Up to Date, tá?
o que que, em resumo, propõe o up-to-date? Que a gente faça a classificação da paciente no momento da internação. Se essa paciente ela é baixo risco, beleza, você vai usar aqui a ocitocina no momento ali da saída dos ombros do bebê. Se essa paciente ela é médio ou alto risco, a gente vai usar uma medicação, a ocitocina associada ao misoprostol, ao transamin ou ao metergin, ou a gente usaria a carbetocina. E foi aqui que a gente mudou, tá? Então, hoje, para o nosso grupo, está no nosso protocolo de hemorragia, hoje, as pacientes classificadas como médio e alto risco, elas usam a carbetocina, por todos aqueles fatores que a gente considerou. Primeiro, que você tem uma vigilância mais adequada, né, já que a gente tem ali a primeira hora do parto basicamente coberta pela medicação. A gente tem a dose única, né, você só faz uma aplicação, não precisa ficar naquele estresse de troca o soro, está com citocina, não está com citocina. E, e, e a gente tem aí a grande vantagem para mim, que é a questão de ser termoestável, porque aquilo que eu comentei com vocês, eu sou diretor de uma maternidade, óbvio que eu vigio essa questão das temperaturas, mas eu posso praticamente garantir a vocês que a gente não consegue chegar com uma ocitocina ali na beira do leito com 2 a 8 graus Celsius. Então, hoje a gente está atuando dessa maneira que isso já está no nosso protocolo de hemorragia. Eu, particularmente, né, por que que eu falei que eu ficava atrás da carbetocina no mundo esperando chegar aqui para nós? Eu lido muito com gestação gemelar. E a gente sabe, né, todos nós que fazemos obstetrícia, sabe que gestação gemelar é a fortíssima candidata para fazer uma hemorragia puerperal. E sempre me angustiou muito, né, porque, mais especificamente, eu acabo trabalhando com pacientes com síndrome de transfusão feto-fetal. E isso acaba sendo mais um agravante, porque são pacientes que, por vezes, chegam com polidrama. Então, gestação gemelar com polidrama, e aí você pode quase marcar um X de que ela vai fazer hemorragia pós-parto, e eu queria uma droga que me desse essa garantia de segurança. E por isso que eu andava atrás aí da carbetocina, assim, já usei algumas vezes em gestação gemelar, e ela é bem surpreendente nessa questão, né? Você faz aquela contração e essa contração se mantém aí pelo menos por aquela primeira hora, né? Por aquele período de Greenberg, e você não precisa ficar medicando. É difícil, né? No começo está sendo, agora já está menos, mas foi difícil fazer com que as pessoas não prescrevessem a ocitocina, porque a gente tem aquele hábito, né? 10 unidades em cada soro e tal. E um outro ponto que eu discuto muito com o pessoal da Ferring é que a gente precisa do apoio dos anestesistas, porque a gente está ali empenhado na assistência ao parto, e quem acaba fazendo a prevenção para nós é o anestesista. Então, ele tem que estar ligado ali na hora, se ajudar a gente na classificação, e na classificação e na reclassificação, né, se ela está ainda no estágio 0, ou se a gente vai precisar fazer alguma coisa a mais, bom, por isso comentou, e para usar a carbetocina. Tá? Essa semana mesmo a gente teve uma outra discussão lá, porque a enfermagem do nosso hospital também gamou na carbetocina. Então, elas estavam falando, porque tem médico que não está usando errado, porque elas perceberam, né, que melhorou, obviamente, quem faz a vigilância acaba sendo a enfermagem, então, para elas, uma droga que tem uma segurança maior acaba sendo melhor.